Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Oi, meu nome é João Pedro Ribeiro Carrijo, eu sou estudante do curso de Direito da Universidade Federal de Berlândia e eu vim apresentar a pesquisa A Qualidade de Vida das Estudantes Trabalhadoras do curso de Direito da UFO, entrevistas semi-estruturadas. Bom, a pesquisa foi realizada por meio da orientação da professora doutora Fabiane Santana Previtali, do Instituto de Ciências Sociais, na mesma universidade. E é importante mencionar também que a pesquisa teve financiamento do CNPq e a pesquisa se insere também no grupo de pesquisa Trabalho, Educação e Sociedade, GPTES, coordenado também pela professora doutora Fabiane Santana Previtali. Bom, dito isso, antes de adentrar a pesquisa em específico, é necessário compreender que essa pesquisa, de forma introdutória, ela se insere então, as relações estudadas se inserem então na questão tanto do capitalismo global, mas também do capitalismo como ele se insere, como ele se apresenta nas suas particularidades, no caso brasileiro. Do ponto de vista global, ocorreram mudanças fundamentais importantes no âmbito sistêmico e que impactaram de forma direta as relações de trabalho. Além disso, no âmbito nacional, no Brasil, mudanças particulares também ocorreram, como é o caso, por exemplo, da reforma trabalhista do ano de 2017, à época, então, do governo do presidente Michel Temer. Bom, dito isso, é importante também considerar que, do ponto de vista de gênero, houveram mudanças fundamentais, tanto em âmbito global também, como em âmbito nacional, como, por exemplo, a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho e a maior inserção delas também no ensino superior, hoje elas sendo a maioria dos estudantes do ensino superior. Entretanto, ainda assim, existem desigualdades fundamentais entre os gêneros que impactam de alguma forma na qualidade de vida dessas mulheres. Além do mais, essa pesquisa ela é fruto de uma pesquisa realizada anteriormente que no curso de Direito da Universidade Federal de Berlândia, em que foi identificado que as mulheres apresentaram uma autopercepção, no geral, em todos os aspectos analisados nessa pesquisa, uma autopercepção de qualidade de vida pior do que os seus pares, seus colegas homens. Portanto, essa pesquisa, a partir dessa outra, procura, então, analisar o porquê dessa autopercepção, os motivos pelos quais ocorre essa diferença, essa discrepância entre os gêneros. Bom, dito isso, a pesquisa, então, ela, do ponto de vista metodológico, ela utiliza o método do materialismo histórico dialético, tal como proposto por Marx, e, além disso, o instrumento utilizado para a coleta dos dados, então, foram entrevistas semi-estruturadas com 13 estudantes do curso de Direito da UFO, mulheres. Posteriormente, essas entrevistas foram transcritas e analisadas com base na análise crítica do discurso, proposta, como por exemplo, por autores como Fairclough. Além do mais, a pesquisa tem como referencial teórico, bibliográfico, autores como Ricardo Antunes, Ursula Hills e Harry Braverman, além de outros também, autores pertinentes à sociologia crítica do trabalho e que dialogam de alguma forma com a questão do gênero. Bom, dito isso, após essa análise, a transcrição e a análise das entrevistas, é relevante então mencionar alguns pontos que surgiram de forma igual entre as 3 estudantes analisadas, entrevistadas. Todas elas mencionaram que no âmbito do trabalho, elas, além das exigências
provenientes da própria atividade laboral tinham exigências secundárias que aconteciam de forma paralela, que eram concernentes em relação ao gênero em específico. Então, por exemplo, além das obrigações da atividade laboral em si, elas ainda tinham que, por parte dos colegas, eram cobradas por questões como, por exemplo, a vestimenta, a maquiagem, então a forma como elas se apresentavam ao trabalho. Muitas vezes essas exigências e essas pressões aconteciam não de forma explícita, mas de forma implícita, né? Então, mas ainda assim aconteciam. Não deixa de ser pertinente isso. Além disso, é importante mencionar também que dentro do âmbito do trabalho, elas são responsáveis por deveres que os demais colegas masculinos não eram, como, por exemplo, atividades como o famoso pegar alguma aguinha, pegar um café, servir uma água. Então, aquelas exigências que eram direcionadas a elas por uma questão de gênero, elas eram replicadas no ambiente de trabalho, por entenderem que era a função delas realizarem esse tipo de atividade. Além do mais, as 3 estudantes também mencionaram a questão da tripla jornada, ou até além, de trabalho. No caso delas, as 3, além de trabalharem, estudavam e também tinham as obrigações domésticas em casa. Além disso, as 3 também mencionaram que o fato de morarem com os pais, por exemplo, elas constatavam que a mãe delas era a maior responsável pelas atividades domésticas, por mais que a mãe também trabalhasse tal como o pai. Mas ainda assim, a mãe era a grande responsável pela maioria, a grande maioria, se não todas, as atividades domésticas. Além disso, elas disseram perceber nas entrevistas que no ambiente de trabalho ocorrem diferenças de tratamento entre elas e os seus pares masculinos. Isso implica, por exemplo, em questões como o assédio que ocorriam no ambiente de trabalho, assédio tanto do ponto de vista moral, por cumprimento de obrigações do trabalho, mas também assédios do ponto de vista sexual, por parte, por exemplo, dos seus superiores, na grande maioria homens do gênero masculino, e também por parte de seus colegas, seus pares, também do gênero masculino. E isso, de alguma forma, de acordo com elas, impacta grandemente na sua qualidade de vida, impacta de forma negativa na qualidade de vida delas. Inclusive, as 3 estudantes também, ao final da pesquisa, mencionaram que, por conta de todas essas questões, esse impacto reflete, por exemplo, em questões do ponto de vista psicológico e psiquiátrico, sendo que elas mencionaram, por exemplo, o fato de que sofrem de ansiedade e depressão. Algumas dentre as estudantes estudadas, algumas não com diagnóstico clínico, outras sim com diagnóstico clínico, mas elas mencionaram a questão da ansiedade, da depressão e, além disso, transtornos psiquiátricos e o uso de medicamentos psiquiátricos em função disso. Bom, nesse sentido, a pesquisa compreende, então, que, de fato, como mencionado anteriormente, houveram grandes avanços importantes ao longo dos anos na questão das mulheres, avanços importantes na questão dos direitos das mulheres e também avanços sociais importantes, relevantes. Apesar disso, ainda assim, existem muitas coisas a serem ainda trabalhadas e desenvolvidas que, nesse sentido, movimentos, por exemplo, como movimentos feministas, são essenciais para promoverem essas mudanças, mas que eles também têm que ser, de alguma forma, importante mencionar, articulados
com um movimento mais amplo, por exemplo, da classe trabalhadora, de emancipação da classe trabalhadora, porque esta pesquisa compreende que dentro do âmbito do capitalismo, as mudanças promovidas na questão de gênero, as conquistas promovidas na questão de gênero, elas ainda assim são limitadas, pois são circunscritas pelo sistema econômico vigente. Então, portanto, para que haja de fato uma real emancipação para todos e todas, é necessário que isso seja inserido, então, num contexto da emancipação geral da classe trabalhadora. Bom, dito isso, eu finalizo aqui minha apresentação e agradeço a todos que assistiram até agora, todos e todas que assistiram até agora. Obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.